ovário, quando nós avaliamos exclusivamente os tumores ginecológicos, o câncer de ovário ele aparece logo atrás dos tumores que são uterinos, que vem na primeira posição, e logo em sequência vem o câncer de ovário. É um câncer com uma incidência relativamente baixa, mas que tem uma grande importância, e ele é proveniente de células, de alteração de células do tecido ovariano, que são responsáveis, são os órgãos reprodutores femininos, e algumas alterações do material genético dessas células, quando ocorrem, levam à multiplicação dessas células, fazendo com que se tornem essas células doentes, e assim levam à origem dos tumores malignos de ovário. O câncer de ovário ele pode ser dividido em 3 grandes grupos. O primeiro deles, que é o mais comum, são os tumores do tipo epitelial, que são originários daquelas células que revestem a superfície do ovário. Um outro grupo, menos comum, é o grupo dos tumores de linhagem germinativas, que acometem em geral a população de mulheres mais jovens e que são provenientes daquelas células responsáveis pela produção dos óvulos. E um terceiro grupo, que também é um pouco comum também, são os tumores de células derivadas do que nós chamamos de estroma ovariano, que são aquelas células responsáveis pela produção dos hormônios ovarianos. Podemos dizer que para o câncer de ovário não existe uma causa única e específica, mas nós sabemos que existem alguns fatores de risco que são importantes de serem identificados. Dentre eles, nós podemos citar a idade, nós sabemos que com o passar da idade aumenta-se o risco dessa mulher desenvolver o câncer de ovário. Alguns fatores reprodutivos também estão relacionados, como por exemplo, aquelas mulheres que nunca tiveram filhos ou aquelas mulheres que estão em alguma condição de infertilidade, essas mulheres também podem ter um risco maior relacionado ao câncer de ovário. Aquelas mulheres que também têm uma menarca, ou seja, uma primeira menstruação muito precoce, abaixo de 12 anos, e uma menopausa muito tardia, que é a parada da menstruação, e às vezes após os 50 anos, também tem um risco maior de câncer de ovário. Um outro fator também muito importante é a história familiar, aquelas pacientes que têm história na família de câncer de ovário, história de câncer de mama, até mesmo de câncer coloretal, são condições que às vezes devem chamar a atenção dessa mulher para um possível risco maior relacionado a câncer de ovário também. E um outro fator que também é muito importante são os fatores hereditários. Algumas mulheres, algumas famílias, principalmente aquelas que têm o síndrome de câncer hereditário, principalmente o síndrome de câncer de mama-ovário, que tem aquelas mutações nos genes BRCA1, BRCA2, são pacientes também que possuem um risco aumentado de ter esse tipo de neoplasia, assim como outras síndromes, como por exemplo a síndrome de Lynch, que é um tipo de síndrome hereditária intestinal, que também confere um risco maior a essas pacientes. O câncer de ovário, na verdade, é uma doença que é conhecida por ser uma doença silenciosa. Na verdade, no início, ele causa muito pouco, são sintomas, na verdade, inespecíficos. Então, são sintomas pouco específicos que possam levar com que essa mulher procure um auxílio médico logo no seu início. Então, esses sintomas, que muitas vezes são inespecíficos na fase inicial, incluem, por exemplo, uma indigestão, uma náusea, perda do apetite, uma indisposição gastrointestinal, e isso faz com que essas mulheres às vezes não procurem um auxílio médico nessa fase. No entanto, à medida que alguns sintomas passam a ser mais frequentes, passam a ter sintomas mais exuberantes, como por exemplo prisão de ventre, aumento da frequência urinária, alteração do hábito intestinal, até mesmo para diarreia, não só a prisão de ventre, dor nas costas, dor abdominal, aumento do volume abdominal, desconforto,
sensação de empachamento quando a mulher se alimenta. São condições mais exuberantes que, quando elas dão sinais, indica que muitas vezes a doença já está numa fase mais avançada. No entanto, nós temos dados que em torno de 70% a 75% dos diagnósticos de câncer de ovário, infelizmente, são feitos numa fase muito tardia. Então, isso acaba que devido a esses sintomas acontecerem numa fase mais tardia, isso faz com que nós façamos o diagnóstico num momento em que às vezes não é o inicial, ou seja, que não é o mais adequado, né, para que possamos atingir aí altos índices de cura. O que é de extrema importância, né, para que se possa identificar esses sintomas o mais breve possível, o mais precoce possível, a visita regular, né, ao ginecologista, ao médico que acompanha essa paciente, né, para que ele possa auxiliá-la na identificação de algum eventual sintoma que seja suspeito, né. Para o diagnóstico do câncer de ovário, existe na verdade, um conjunto, uma combinação de métodos que a gente pode utilizar para que possamos chegar ao diagnóstico. Nós combinamos exames laboratoriais, exames de métodos de imagem, para que o diagnóstico definitivo e confirmatório, que é o diagnóstico através da análise do tecido ovariano, né, anátomo patológico, que nós chamamos, possa garantir então a confirmação da existência desse câncer de ovário. Lembrar que tudo é uma combinação, nenhum fator isolado, nenhum método diagnóstico isolado é capaz de fornecer e nos auxiliar no diagnóstico, né, dessa doença, auxiliando inclusive também no planejamento. Muitas vezes os métodos de imagem nos auxiliam no planejamento terapêutico, né, dessas pacientes, e então tudo de uma forma conjunta seria a maneira mais adequada, né, associada a um exame clínico, ginecológico, história clínica muito bem feita, né, e associado a esses outros métodos, compõe aí toda essa gama de métodos que a gente dispõe para que você chegue ao diagnóstico. As modalidades do tratamento oncológico, né, nós sabemos que consistem, de uma forma geral, né, nos pilares da cirurgia, da radioterapia e da quimioterapia. Especificamente, né, para o câncer de ovário, na prática clínica em geral, as modalidades de tratamento mais utilizadas é a cirurgia e a quimioterapia. Muitas vezes a quimioterapia pode ser associada a alguns tipos de terapias-alvo, em alguns casos selecionados ao manejo hormonal, enfim, mas de uma forma bem consistente da prática clínica, né, normalmente a cirurgia e a quimioterapia são as principais modalidades de tratamento que são utilizadas. Assim como qualquer outra condição, acho que dentro da oncologia, as perspectivas de cura são grandes quando a doença é identificada na sua fase inicial, né? Então, por isso, a gente sempre preza por um diagnóstico sempre o mais precoce possível, né? Para que assim nós possamos buscar formas de tratamento e condições que possam atingir índices de cura bem elevados, né, quando diagnosticado no seu início. Obviamente, lógico, ter um estilo de vida saudável, né, evitando-se obesidade, uma alimentação, né, adequada e saudável, tudo isso contribui para a saúde de uma forma geral, né, não só para as condições oncológicas, mas especificamente quando nós falamos de câncer de ovário, algumas condições, né, principalmente quando nós pensamos naqueles fatores de risco, né, que podem levar a mulher a desenvolver a doença. Então, por exemplo, aquelas mulheres que já engravidaram, que tiveram seus filhos, aquelas mulheres que amamentam, são, por exemplo, algumas condições que podem conferir um certo fator protetor a essas mulheres,
né, como por exemplo o uso de contraceptivos orais, há descrições que esses fatores podem contribuir com uma certa proteção dessas mulheres contra o câncer de ovário. Obviamente não as isentam de ter o câncer, mas podem ser, em certa medida, um fator de proteção também. E aqueles fatores, né, que eventualmente não podem ser modificados, como os fatores hereditários, né, nesse caso é importante que a mulher identifique, né, essa condição quando tem muitos casos na família, né, e procure um especialista para que ele possa realizar orientações e aconselhamento a essas mulheres.